desligar o áudio, eu esqueci de ligar, gente. Acontece. Bom, gente, eu sou a Bruna, faço parte do Departamento de Mocidades, junto com o pessoal aí. E vamos estar juntos aí, né? Nesses bate-papos. Vai ser bem legal. Nesse período que a gente está em casa, eu acho bacana a gente estar interagindo, conversando, estudando. Vale a pena. O meu aqui tá a Juliana Ferreira, a próxima. Quer se apresentar? Ju. Oiê, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, sou de Mirassol. Eu sou evangelizadora da Pré-Mocidade aqui do Centro Esperança. E, por incrível que pareça, eu estou dando como estudo um livro da Deus. Legal! Muito bom! E agora estamos parados. Agora estamos parados, mas assim que retornar, a gente dá continuidade. Ô, E Ju, tá sendo bem bacana. pega o Google for Education para sua casa e faz o Hangout Meet com eles. Quem sabe você consegue. Legal, legal. Vou Vamos entrar depois. conversar depois. Ó, deixa eu me apresentar, que eu não me apresentei também. Então, eu sou a Sandrinha. Eu fui durante alguns anos do Departamento de Mocidades e agora estou no Departamento de Comunicação da USE, né? E estou intermediando aqui o projeto da implantação desse estudo, porque a gente vai jogar esse estudo depois lá no nosso canal do YouTube da USE, que é a União das Sociedades Espíritas de Rio Preto, que, na verdade, é como se fosse uma instituição que promove cursos, palestras, união de departamentos de mocidade, de estudo, e a gente promove esses eventos aí para vocês, tá? Precisa tomar cuidado, gente, porque às vezes vocês caem, tá? Então, dependendo do jeito que você bate na tela, eu tô vendo gente caindo e entrando, é só porque às vezes a tela acontece isso e cai e volta, tá? Então, nós vamos lá. Pode continuar as apresentações aí, pessoal. A próxima é a Alessandra Antunes Dias. Quer se apresentar, Alessandra? Ai, consegui. É isso aí. Vamos lá. Boa noite, eu sou a Alessandra. Eu trabalho na evangelização infantil do Francisco de Assis, aos sábados, na turminha de 8 a 12 anos. Sou aqui de Rio Preto, então, né? Francisco de Assis. Prazer. Obrigada. Juliana Ferreira. Foi a Ju que falou. Uhum. É Alicia Braga, desculpa. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Alicia de Franca, sou dirigente da Mocidade Espírita Emmanuel, do Templo Espírita Vicente de Paulo. Legal. Seja bem-vinda. Ana Cristina. Liguei o microfone, perdão, desculpa. Estava desligado. Boa noite, eu sou aqui de Rio Preto, eu não sou dirigente de nada, nem do curso para ninguém, é meu filho que participa da mocidade lá do centro, né? E ele tem muita vergonha, então ele não participa de nada. Ontem teve uma reunião, ele não quis entrar, e aí hoje eu vi o link para os pais, aí eu entrei. Muito bom. Seja bem-vinda. Christian. O estudo é aberto para todos, é bom relembrar isso, não é só para dirigente, para nada, é aberto para todos, porque é o estudo de um livro, né? Legal. Christian Alexandre. Oi, eu sou o Christian, sou do Centro Francisco de Assis, moro em Rio Preto, faço vários estudos no centro e trabalho de sábado, de criancinhas de 1 a 4 anos. Muito bem, seja bem-vindo. Muito bem. Luca. Peraí. Oi. Oi. Meu nome é Luca, eu trabalho no Francisco de Assis, também sou da USE. Parte de diretoria. Estou com a Bruna aqui, a gente estava em 2 ligações. Estou com 2 celulares, mas estamos aí. Trabalho com a mocidade de sábado também, no Francisco de Assis. E estamos fazendo esse trabalho aqui, tentando promover um pouquinho de trabalho para vocês, junto com a Sandrinha, com o pessoal da USE. E vamos que vamos, gente. Estamos aí para que precisar. Muito bem. Marcos.
Oi, eu sou o Marcos da Fraterna, da Mocidade, e eu tô aqui para conhecer o estudo, saber como que vai ser, tudo bonitinho. Seja bem-vindo, Marcos. Vamos embora. E se quiser todo o pacote Google, me fala depois para você implantar lá na sua mocidade. Não, legal, eu quero sim. Vai facilitar bastante a gente, essa comunicação. A gente faz pelo WhatsApp. Vai ser muito legal, porque tem a quantidade muito maior, né? Ilimitado, dá para 250 pessoas aqui. Bom, bastante. Legal, Também. Legal. Aí o Adeilson tá aí. Olá, tudo. Oi, Sandrinha, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria, viu? Pessoal, a gente vai continuar nossas apresentações depois, a gente vai aproveitar aqui a presença do Adeilson, para a gente começar o estudo, tá? E aí depois a gente pode liberar ele e continuar o nosso bate-papo. Adeilson, seja bem-vindo, obrigada por tirar um tempo aí com a gente. Obrigado eu. E a ideia de trazer o livro, né, o seu livro aqui, mostrar o quanto ele é legal, importante, bom para ser utilizado nos estudos das mocidades. Inclusive, a gente já teve um depoimento aqui antes da sua entrada, da Juliana, que já está fazendo em Mirassol, uma cidade próxima, estudo com o seu livro na pré-mocidade dela. Fico feliz, bacana, viu? Fico muito feliz. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí do seu trabalho, desse livro, do porquê Leon Denis, porquê tudo isso aí na sua... Ok, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu imagino que conheçam, né, por causa do trabalho que a gente vem fazendo com as mocidades. Estão me vendo bem aí, me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Se quiser colocar mais centralizado só seu rosto, mas a gente está te vendo sim, tá tudo bem. Não, é que eu estou sem referência aqui. Sim. Ok. Melhorou? Melhorou um pouquinho, né? Sim, sim. Então, veja, o meu trabalho começou há alguns anos atrás, como todo espírita aí que pretendia escrever e tal, e acabou tendo inspirações para escrever, e começou para os adultos. Depois eu me dei conta da importância da literatura para criança, e ainda continua sendo isso muito importante, e caí na real quando percebi que não havia nada para os jovens. Tendo uma neta adolescente, eu queria dar algum livro para ela e não tinha, né? E aí a gente começou a vivenciar um processo de criação e também de amparo espiritual, né? De ajuda dos espíritos, e começamos a escrever para jovens. Dos livros que a gente já publicou, eu acho que eu ainda não fiz nada. Eu digo para os jovens, porque a literatura para os jovens é um deserto de necessidades. A gente precisa de muita coisa ainda. Então eu venho fazendo esse trabalho, eu lancei Paulo Estevam para jovens leitores, né? Em 2013, lancei outros livros, lancei pela FEB o Fugindo para Viver, O Meu Primeiro Amor, depois lancei a série Anjos, depois o Coração Juvenis, que foi um livro de perguntas e respostas, né? Com jovens aqui da Federação Espírita Pernambucana, onde a gente falou sobre tudo, sexo e muitas questões. Aí veio Namuxi, lá, enfim, eu não lembro mais, eu sei que no total eu tenho 90 livros publicados, mas para jovens eu não sei se chegou a 15 já. Mas eu pretendo, e eu venho dedicando a minha literatura muito para os jovens, primeiro porque não existe muita coisa, segundo porque eu entendo que o jovem é um grande abandonado, vamos colocar assim essa palavra entre aspas, no meio espírita, né? Existem muito poucas iniciativas, existe muito pouco espaço, existe muita gente com boa vontade e pouca gente capacitada a ouvir e entender o coração do jovem. Então a gente vem nessa luta, fazendo esse trabalho, tentando resgatar algumas obras. Por exemplo, eu lancei o Paulo Estevam, agora eu vou lançar o Nosso Lar em poesia para jovens. Eu escrevi o Nosso Lar em poesia, aí vai ser lançado pela FEB e pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aí eles me consultaram acerca de ilustração, eu pedi para que eles fizessem ilustração em mangá, o André Luiz vai ser em mangá, o Nosso Lar em mangá, até eu vou estar em mangá no livro, o Chico vai estar em mangá, e o Divaldo, que fez o prefácio desse livro, Nosso Lar em poesia para jovens, também vai estar em mangá, o próprio Divaldo. Eu estou escrevendo atualmente, aproveitando essa prisão domiciliar e involuntária, eu estou escrevendo atualmente o Emmanuel Fala aos Jovens. Então eu peguei o livro
Sexo e Vida. Estou escrevendo Emmanuel Fala aos Jovens em cima de cada capítulo do Sexo e Vida, do Emmanuel. Eu pensei algumas frases e estou trabalhando temas sobre sexualidade contextualizados para o jovem de hoje. Esse é um projeto. Então, tem muitos outros que eu estou dando andamento com essa preocupação de voltar ao trabalho espírita ou contextualizar o livro espírita, mensagem espírita para os jovens. Ou, se você preferir, trazer um Jesus juvenil ao entendimento dos jovens de hoje, né? E isso tem sido, assim, extremamente compensador e emocionante, porque o nosso trabalho vem sendo muito aceito, muito bem aceito, e eu tenho a preocupação de resgatar esses personagens. Então, quando eu escrevi o Leon Denis Fala aos Jovens, qual foi a minha ideia? Porque os espíritas pouco estudam, né? E o Leon Denis, para quem não sabe, ele era o regra 3 de Allan Kardec, né? Kardec estava em campo, chutando com a direita, com a esquerda, cabeceando, e Leon Denis no banco de aquecimento. Se Kardec se contundisse, Leon Denis entrava em campo. Então, ele era o espírito que estava preparado para substituir Kardec. Só que ele, como grande filósofo espírita, ele produziu, por exemplo, Depois da Morte, No Invisível, O Grande Enigma, O Problema do Ser e do Destino. Então, são obras sensacionais que o jovem não tem acesso. Aí eu peguei algumas frases de Leon Denis sobre o amor, de algumas obras dele, dessas que eu citei, contextualizei, dissertei, né, essas obras, trazendo temas voltados não apenas para os jovens. Porque o problema é o seguinte, Sandrinha, as pessoas eu recebo convite do Brasil inteiro para fazer palestra para jovens. Quando eu aceito, eu imponho uma condição. A condição é, eu falo para os jovens, mas para os pais eu vou falar quando? Porque, na maioria das vezes, o grande problema são os pais. E aí a gente produziu essa literatura que não é apenas para os jovens, é para os pais também, de maneira a instrumentalizar o pai, lendo coisas que muitas vezes está acontecendo dentro da casa dele. Ele não está se apercebendo, para que ele possa construir uma ponte de entendimento com o filho, ou seja, sair daquela trincheira em que ele tem todas as verdades e poder caminhar um pouco em direção ao garoto, à garota, e aí estabelecer um tempo novo na relação. Então, a minha preocupação é, e será sempre, resgatar esses personagens, não é? Escrever obras que despertem o interesse dos garotos e das garotas, dos jovens. Eu estou escrevendo também uma prece para Kurt Cobain, né? Que é o vocalista do Nirvana, que se suicidou. Então eu conto a história de um garoto e uma garota que se apaixonam e que são suicidas em potencial. E ela gosta de escrever cartas para Kurt Cobain. Então é um livro que traz o universo do garoto e da garota, que às vezes nem é espírita, que não estão dentro desse contexto nosso, mas que podem se aproximar dessa mensagem, que é uma mensagem universal e que pode fazer bem a qualquer jovem, né? Então, eu trabalho muito essas questões, sexualidade, eu faço programa na Rádio Fraternidade, Fala Garoto, Fala Garota, faço um programa na Rádio Rio de Janeiro, faço um programa também na Rádio Boa Nova. A gente está aí chutando com os dois pés também, capenciando, que a gente precisa estar ao lado dos jovens, e tem que ter essa clareza, e a gente precisa ir até os jovens. Os garotos e garotas médiums estão aí sendo diagnosticados como esquizofrênicos, né? Porque ouvem vozes, ou quando experimentam conflitos na área da sexualidade, são tratados como obsedados. Então, a questão é muito ampla, muito profunda, não dá para a gente falar tudo aqui nesse tempo, que eu não quero tomar também o tempo de vocês, é uma honra estar falando para todos. Com relação ao livro, eu sou um péssimo vendedor, mas eu peço que vocês conheçam. Aí depois que vocês conhecerem, vocês vão deduzir se o livro será útil ou não aí na galera com a qual vocês trabalham. O meu carinho, a minha gratidão, eu estou sempre à disposição, Sandrinha. Esse é o primeiro encontro, quem sabe a gente promove outros momentos, né? Já que essa prisão domiciliar está fazendo com que a gente encontre recursos, né? Caminhos para continuar se falando e divulgando bem
E eu vou estar sempre à disposição de vocês. É sem esquecer que o prefácio é do Trigueiro. Do Né? André Trigueiro, né? De Trigueiro. Então, eu estou fraco de prefácio. Imagina, né? O Paulo Estevão para jovens foi o Haroldo, o nosso lar o Divaldo e esse aqui o André Trigueiro. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Adeilson, inclusive inspirado no seu projeto, na sua fala, né, que você teve aqui no Preto ano passado, no Kardec, que a gente participou, e inclusive gerou uma roda de conversa depois da palestra, né? Perfeito. A gente criou o EPAJA, que já teve a 3ª edição, e que bacana. o Encontro para a Paz de Jovens e Adolescentes. Que maravilha. Que maravilha, que maravilha. Parabéns, Sandrinha. Tem esse grupo dos pais aí, que estão perdidinhos, coitados, em como agir. Eu daqui a pouco eu vou fazer uma participação na Rede Amigo Espírita com mais 3 jovens. E o tema da minha fala vai ser o protagonismo juvenil em tempos de confinamento, né, de isolamento social. E eu vou trabalhar a mudança de olhar do jovem para os pais, né, porque o jovem, às vezes, fica naquela posição, olhando para o pai apenas como provedor e não conhece as agruras e as angústias que os pais experimentam também, porque os pais também ficam naquela posição, né? A gente quer propor uma humanização dos relacionamentos e os pais estão precisando de ajuda. Exatamente. É muito legal te ouvir, assim, ouvir que essa nossa angústia não é só de Rio Preto, né? É uma angústia universal. No Brasil inteiro. E a angústia dos pais. E é muito legal trazer a sua bibliografia aqui, né? Mostrar o seu trabalho, porque a gente está precisando de obras contextualizadas, né, Adeilson? Obras que, com o estudo sério e junto das pessoas certas, como a gente percebe aí pelos seus prefácios que você está, né? Tragam essa confiança na leitura também e direcione o que a gente tem aí pela frente para não perder a esperança, porque o que você disse dos jovens, que eles estão abandonados, eu acho que eles estão desacreditados, né? Mas em contrapartida, eu vejo muitas casas espíritas, como eu vejo aqui o Marcos na Fraterna, tem na Tamires do Mepta, que ia tentar entrar aqui, mas não entrou, algumas casas que realmente dão muito a oportunidade do jovem atuar, que, assim, além de responsabilizar, respeitam muito o trabalho dos jovens, e devagar a gente também está aí lapidando e tentando alcançar algumas, né? Porque é essa mesmo, é o jovem não ser só aquele que carrega a cadeira. Né? Não tem nada a ver. O protagonismo jovem na casa espírita é ele poder promover um estudo igual esse que a gente está fazendo hoje, porque eu estou ajudando esse estudo hoje, junto com você. Mas a partir dos próximos, os meninos do DM vão continuar e cada dia trazer uma temática em cima da frase que você trouxe do Leon Denis e um pouco do que você trouxe no livro, né? Para podermos falar a respeito, conversar sobre os assuntos que às vezes são até tabus. Eu queria que você falasse um pouquinho desses assuntos tabus aí. Se você enfrenta muita dificuldade, porque eu vejo que você fala de tudo, né? Você fala da sexualidade, você fala... E a gente, assim, faz um compartilhamento do livro lá do Andrei, falando de homossexualidade no Insta da livraria, e vem 2, 3, assim, nossa, não é um assunto muito polêmico, alguma coisa assim. E a gente faz questão, como eu estou à frente da livraria agora também, então espera que vai sair mesmo tudo isso, né? E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é trabalhar com esses temas polêmicos, né? Sim. A gente vai depois falar um pouquinho das almas gêmeas, mas a ideia hoje é explorar você, é pegar você... Tranquilo, eu estou à disposição. Tranquilo. Eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro, em Mesquita, convidado para falar para jovens. E durante a minha fala, eu falo durante um período e depois fica mais interessante abrir para perguntas, né? E eles se sentem muito à vontade em me perguntar sobre qualquer assunto. Então, essa pergunta é recorrente, eu já respondi várias vezes, e já reverberou diversas vezes a minha fala. E me perguntaram se, por exemplo, que é um assunto polêmico para alguns espíritas,
se o piercing e a tatuagem têm consequências espirituais. Isso é recorrente. Até no livro mesmo, Corações Juvenis, eles me perguntaram. E eu disse que, lá nessa reunião, no Rio de Janeiro, que nem piercing, nem tatuagem, nem cor da pele, nem condição sexual determinam o caráter de ninguém, que caráter é outra coisa. Portanto, piercings e tatuagens não têm consequências espirituais, mas o preconceito tem. Quando eu disse isso, um dirigente que estava assistindo, ele levantou na hora. Ele levantou na hora, inchou as bochechas, e eu pensei, aí saiu, né? E vinha andando pela lateral. Eu pensei, ele vem aqui e vai me pegar, né? Mas ele passou direto e foi embora. Então, essa reação dele e a de muitos, eu enfrentei, mas já passou. Então, as pessoas que me conhecem e que me convidam já sabem perfeitamente que eu vou tratar de muitos assuntos. E as federações, e são muitas, que dizem assim, olha, não tem no Brasil ninguém que fale com jovens como a Deilson. Mas é melhor a gente não chamar ele aqui não, porque de repente ele vai pedir para amar os gays, não é? Amar os homossexuais, ou amar... Eu tenho uma filha trans, né? Então como é que eu vou esconder a minha história se eu tenho uma filha que só me dá orgulho? Se eu vivo a minha própria experiência, eu não tenho vergonha da minha experiência, porque é que na minha compreensão de vida eu não vou ter um olhar cristão, porque eu entendo que um olhar cristão é aquele que aceita as pessoas como elas são. Então é evidente que eu quebrei muitos paradigmas, mas até que eu sofri pouca perseguição. Hoje eu sou muito respeitado, não a persona Deilson, um homem, né? Mas o trabalho em si, porque todo público, todo tipo de público me procura. Eu já fui procurado, Sandrinha, até por pastor da igreja protestante, que veio me agradecer porque ouviu eu contar a minha história e me disse assim, olha, você fez a palestra da minha vida, porque eu tenho um filho que me disse que era gay, eu coloquei meu filho para fora de casa. E depois que eu ouvi você falar hoje aqui, eu vou procurar meu filho para pedir perdão. Então, veja, se eu, quando fui convocado a passar pela minha prova e experiência pessoal, e tinha que, já que eu tinha sempre um discurso, uma teoria acolhedora, mas o homem lá em cima achou que não bastava a teoria, que eu precisava vivenciar a minha teoria. E quando ele me chamou para a prova prática, eu consegui, graças a Deus, aliar o meu discurso à minha ação. Então hoje eu falo aquilo que eu faço. E aí o discurso ganha credibilidade. Porque falar para amar um filho homoafetivo ou uma filha, tem gente que pode dizer assim, ele fala isso porque ele não tem. Não, eu tenho. Eu tenho uma filha trans, que só me dá orgulho. Então, falar, né? Às vezes então hoje eu falo porque eu estou vivendo a situação e posso dar o meu testemunho com muita tranquilidade. E estou muito feliz com o que a minha filha vem fazendo da vida dela e na minha vida. E é claro que um tema maior do que sexualidade não pode existir. Por que eu estou escrevendo Emmanuel Fala aos Jovens? Emmanuel tem uma obra vastíssima. Por que eu me detive no Vida e Sexo? Porque é um assunto que precisa ser falado. Porque o conflitado, que pode estar como dirigente, como evangelizador e como próprio jovem, o conflitado às vezes ele não se aceita, ele sofre distúrbios emocionais, experimenta processos depressivos, porque ele olha no espelho, não se vê no espelho, ou porque ele tem um gênero, né? Uma orientação diferente do gênero. Então, tudo isso, no mundo de hoje, quando as coisas estão muito banalizadas, tudo isso é muito pesado para que o garoto e a garota que não têm pais que conversem, educadores responsáveis que tratem desses assuntos, é muito pesado, é muito denso. Então, a gente que diz que é espírita e que acredita na reencarnação, a primeira coisa que a gente tem que fazer, no meu ponto de vista, é priorizar a criança e o jovem. Essa deveria ser a nossa primeira ação. E respeitar a criança e o jovem. Jovem não é para ser catequizado, jovem é para ser respeitado. Jovem é para cantar, para dançar, para beijar bastante, para namorar, para passear, para fazer o que ele quiser, para ser um jovem normal. Ele não precisa cheirar, não precisa fumar, não precisa beber, mas ele pode ser jovem e viver a plenitude da sua juventude. Eu venho perguntando para os jovens, né, antes desse isolamento social, eu vinha perguntando onde eu ia, pedia para eles citarem para mim características juvenis de Jesus.
E eles não ficavam assim surpresos, e eu dizia a eles, ó, Jesus é rebelde, Jesus é um espírito juvenil, ele não se conforma com o que ele vê. São características dos jovens. A diferença do jovem para Jesus, do jovem de hoje, é que ele tem uma força monumental e ele não sabe direcionar a força. E a doutrina espírita é como aquela represa, você armazena água para produzir energia para ligar o teu computador. Aí para a gente trocar ideia agora. Mas esse computador que está ligado na tua casa, conectado na tomada, num bico de luz aí, tem uma força descomunal lá atrás da água, da avalanche de água, que foi educada pela represa. Então o jovem ele tem essa avalanche de sentimentos e de desejos, ele carrega todos os sonhos do mundo e às vezes ele não sabe como lidar. Então a doutrina espírita, não os espíritas, a doutrina espírita é uma proposta de administração do curso dessas águas, dessa força imensa que cada jovem tem, sem que ele deixe de ser jovem, sem que ele deixe de viver, sem que ele mantenha pensamentos negativos ou ideações suicidas, porque ele não pode ser homoafetivo, ele pode ser aquilo que a condição dele pede, mas sendo equilibrado, sendo digno, sendo uma pessoa feliz, que é o que Deus quer para todos nós, né? Falei muito, né? Vamos fazer a pergunta, tudo bem? Claro, claro. Estou à disposição. Se eu puder ser útil, vamos lá. Pessoal, e aí? Tem muita gente levantando o braço, pode mandar por e-mail depois. Não, pode falar, vamos lá, porque o Adeilson está aberto para qualquer pergunta, ó, já conheço ele, tá? Estou às ordens. Olá. Eu vou aproveitar o gancho, então, e fazer um comentário, na verdade, né? Que até eu li o capítulo sobre almas gêmeas. Sim. E eu achei interessante justamente essa postura que o Adeilson fala a respeito disso, que alma gêmea não significa é alma gêmea, né? Entre um homem e uma mulher, de um relacionamento de séculos, né? Que almas gêmeas, as almas afins, pode ser de amizade, pode ser de outros tipos de laço. Eu achei isso muito interessante. Aí eu até queria que você comentasse mais sobre isso. Sem dúvida. A questão da alma gêmea é uma questão mais de afinidade, ela não depende de condição sexual, de ser amigo, irmão, enfim. São as pessoas que a gente já vai desenvolvendo e amadurecendo ao longo das nossas vidas, aquela conexão realmente bacana e que vai integrando, né, o coração da gente. E é claro que a gente, quando se depara com alguém assim aqui na Terra, a gente se surpreende com tamanha afinidade e não consegue explicar muito bem, porque a relação de almas gêmeas, ela tem muita lealdade. As pessoas são leais, né? O amor genuíno, ele tem a sua base na lealdade, é sobre ela que ele se estabelece. E aí, romanticamente, por uma questão cultural, as pessoas entendem que cada metade da laranja tem a sua outra parte. Então elas estabelecem essas coisas aí para demonstrar que a gente depende sempre de alguém. E na verdade nós temos que nos tornar criaturas absolutamente maduras no sentido da compreensão da vida, entender que a vida é cíclica, entender que os relacionamentos podem chegar ao fim, e a gente precisa se estabelecer num alto amor e num respeito próprio. E é certo que aí a gente vai passar, na nossa convivência, a dar o respeito que temos por nós pelos outros, para os outros, né? No amor, no carinho, na lealdade. E aí a coisa vai crescendo, vai amadurecendo e vai se desenvolvendo. Os processos de vínculos realmente efetivos e duradouros, eles não começam numa encarnação apenas. Nós vamos construindo aí ao longo das nossas vidas. Podem começar, mas eles não se sedimentam em sua plenitude numa vida só. Nós vamos cruzando com as pessoas que nós amamos, que têm plena identificação conosco. Nós poderíamos dizer que são almas gêmeas pela afinidade, por buscar os mesmos ideais e ter a mesma identidade sobre muitos assuntos. Mas com relação ao amor, ao relacionamento, nós entendemos que é mais uma questão cultural mesmo, que existe no planeta, das pessoas acreditarem que sempre tem que procurar. Toda panela tem sua tampa, toda laranja tem que ter sua metade, a maçã, a outra metade da laranja, enfim. São questões culturais. Com o espiritismo,
a lente do Espiritismo, que apresenta para nós a reencarnação, os relacionamentos, tanto relacionamentos com as pessoas mais próximas, no sentido da afinidade, até mesmo com os nossos pais ou com os nossos desafetos, e pode acontecer isso dentro da família, pela ótica da reencarnação, com a lente que o Espiritismo traz, assim, para a gente enxergar a vida, muda totalmente o nosso conceito acerca de relacionamentos. No final, olá. O objetivo final, então, olá, sou a Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo bem, senhor. O objetivo final, então, é que todos sejamos a tampa da panela um do outro, que todos sejamos alma gêmea, porque, como Jesus pediu, né, e disse que é para nós amarmos uns aos outros, né? Então, o objetivo final seria que todos sejamos, então, almas gêmeas, lá no fim da evolução. Sem dúvida, que nós todos estejamos numa condição de compreensão, de aceitação do outro, quem ele é. Isso que cria vínculos, né, bacanas, né? E isso fortalece qualquer relação, a aceitação. Nós somos muito colonizadores, né? A gente quer colonizar o outro, né? A gente quer entrar na vida das pessoas e fincar bandeiras como se elas fossem nossas propriedades. E colonizar nunca foi bom. É importante a gente se agregar, se aproximar e aprender com o que o outro tem para nos ensinar e aproveitar tudo que for possível dentro de um relacionamento. Mas é como você disse, Jéssica, no final das contas, a gente tem que se conscientizar que o nosso destino é fazer parte da grande família dos espíritos filhos de Deus. Isso é que é bacana. Obrigado, viu? Eu te agradeço. É muito legal, porque essa questão da alma gêmea ser algo uníssono, né? De ser algo que eu até coloquei a frase do Leon Denis aí no nosso chat, e aqui no livro fala sobre essas almas que se atraem, né? Que se chamam no universo, nas reencarnações, e acabam ou sempre caindo juntas, né? Ou se afinando reencarnação por reencarnação, até se tornarem uníssonas, é isso? É verdade, é verdade. É bom a gente entender que, às vezes, nós encontramos pessoas que você não precisa nem dizer nada. Surge uma energia que você não sabe muito bem de onde vem. É uma coisa tão envolvente assim. Você bateu o olhar, conectou novamente com aquela energia que você desenvolveu ao longo de outras vidas, ou que vocês vêm aí, vamos dizer assim, se acasalando energeticamente, né, por afinidade, né, por identidade. Não tem como, a gente encontra essas almas no nosso caminho. É que nós confundimos, por exemplo, nós ainda estamos aprendendo a amar. Então tem muita gente que confunde paixão com amor, sexo com amor. E aí, quando se atira, se arroja, né, que pinta aquela química muito forte, que é natural entre criaturas encarnadas, a pessoa mergulha de cabeça. Aí depois de um tempo, começa a conviver e a alma começa a verbalizar o que se passa dentro do coração dela, aquele encantamento acaba perdendo força. E aí a gente percebe que depois, sempre depois de uma intimidade muito boa, é melhor que venha um papo muito bom, porque é em cima do papo que a gente vai sedimentar um relacionamento verdadeiro. Isso mesmo, legal. E aí, pessoal, aberto para perguntas? Estamos aqui isolados socialmente. Tem um comentário, Sandrinha e Adeilson, da Juliana Ferreira. Ela disse assim: acho muito bacana que ele, durante o livro, fala muito sobre viver a juventude em sua plenitude, e que o jovem é humano, e que a santidade esconde o jovem aprendiz. É verdade. Primeiro que santidade não existe, né, Jéssica? E aí a gente... por que eu faço questão de frisar sempre isso? Porque isso vem do adulto. Demonizam muito o jovem. O jovem é muito demonizado. O adolescente é muito demonizado. Então dizem assim, eu tenho um aborrecente em casa. E quando falam isso, eu já me armo. Por quê? Porque o adolescente, ele não surgiu dentro do ovo, no meio da sala da tua casa, de um dia para o outro. O adolescente,
ele foi uma criança. O processo educativo não começa na adolescência, ele vem da infância. Então, se da infância ele sofreu de orfandade emocional. O que é orfandade emocional? Tem pai dentro de casa, mas não tem pai dentro da vida dele. Se ele é órfão dentro de casa, é evidente que o processo de desenvolvimento dele fica comprometido, da estruturação emocional, psicológica, né? A gente aprende que desde a infância, né, na psicanálise, que no desenvolvimento da criança, na fase do desenvolvimento psicossexual, que a criança vai introjetando de acordo com os traumas que ela vai vivendo, nas fases que ela tem, a sua subjetividade vai sendo construída por aquilo que tem à volta dela. Então, o processo educativo, ele começa já no útero, quando as vibrações chegam até o embrião, até o feto, e as pessoas não levam isso muito a sério. Aí você está bebê do lado no berço e o teu pai está gritando com a tua mãe, ou vice-versa, o pau está comendo. Então, todas essas questões deveriam ser levadas mais a sério, porque a ambiência, a psicosfera, a energia contribui para a formação, para a estruturação emocional da criança. Aí a criança vem, vai para a escola, cobram apenas um desempenho da criança, o que ela atenda às exigências desse mundo competitivo, porque ela tem que ser igual às outras, né? Tudo vida de gado. Então tem que fazer inglês, tem que fazer alemão, português, japonês. Não tem tempo para ser criança, mas tem tempo para construir uma construção intelectual que amanhã, quando sofrer um conflito emocional, essa estrutura psicológica vai ruir, porque ela não está sedimentada em cima de valores bacanas, que é a família mesmo ali, mesmo com conflitos, mas a família, as referências legais. E aí o adolescente surge, no problema que o livro Vossos Jovens Profetizarão trata muito bem, os conflitos, surge como individualidade, olha para o pai e para a mãe, não se identifica, percebe que o discurso do pai é um e a ação é outra. Aí quando começam a acontecer os confrontos, o pai fala que o filho virou um aborrecente. O filho virou o resultado da educação, mais aquilo que ele testemunha dentro de casa, ou seja, um discurso desajustado de um pai que fala uma coisa e faz outra. E aí a gente quer que os nossos filhos olhem para nós e nos vejam como criaturas saudáveis, como criaturas equilibradas, e isso não acontece. Então a gente precisa abrir um pouco o nosso olhar na compreensão de que aquele garoto que surge hoje como alguém que me desafia dentro de casa, ele é o resultado dos conflitos que ele vive interiormente, mas o contexto educativo no qual ele se desenvolveu e no contexto que ele vive. Sem falar, Sandrinha, da questão da mediunidade, sem falar da questão da sexualidade. Tudo isso dentro de um caldeirão é explosivo. E a gente falar dos resgates também, né? Porque a gente sabe que sim. vários relacionamentos e processos de planejamento reencarnatório estão em cima de resgates necessários com a família. Porque às vezes para todos. Né? Às vezes a família não está atuando ou agindo de uma forma errada nessa encarnação, mas eles têm questões que trazem impressões no espírito daquele filho que na adolescência vem à tona, né? A fatura chega para todo mundo. Em algum momento a gente vai olhar, cada um com a sua fatura na mão, né? A gente não sabe de onde vem. Mas a logística divina para a família que a gente tem, ela nos reuniu com esse grupo porque o que falta em mim, o outro tem. Agora a gente precisa ter mais clareza, né, para olhar todas essas questões. Mas demonizar apenas o jovem, transferir para ele o problema, é eximir os pais. Tem aquela colocação evangélica que diz assim, honrar vosso pai e vossa mãe. Os jovens têm que honrar. Mas os pais também precisam honrar os filhos. Exatamente. Quer falar aí, Jéssica, da pergunta do chat? Isso, a Ana Cristina. Pessoal, quem quiser também fazer pergunta, pode fazer, tá bom? Ana Cristina. E o que fazer com um adolescente que, de repente, virou um estranho dentro de casa? Pois tudo o que ensinamos parece que não significa nada, e ele se torna um pouco agressivo. Bem, tem muitos casos assim, né? Parece que ele virou um estranho. Então, o que eu vou dizer aqui não é uma receita, dizendo que o que eu estou dizendo talvez não sirva para esse caso. Vou trazer alguns painéis
abrir algumas janelas para a gente refletir. Uma das janelas que eu vou abrir para que a gente possa refletir é essa questão da educação. Da educação um pouco dissociada dos pais com relação ao filho. Eu posso trazer também a janela da mediunidade. Pode ser aspectos de influência espiritual, mas não apenas sobre o adolescente, sobre toda a família, sobre o pai, sobre a mãe. Então, são outra janela. A questão de ele ter problemas emocionais, dele ter conflitos na área da sexualidade. Então, são várias as situações que a gente tem que ter um olhar compreensivo, né, abrangente, observar se a rebeldia, se a irritação que ele demonstra, se ele está se isolando, observar as companhias, se não é um indício de que ele possa estar experimentando drogas. Então, são muitos os olhares que nós devemos lançar para criaturas tão complexas como os adolescentes. Qual é o comportamento dele? Ele está estudando? Ele tem bom desempenho? Ou ele está negligenciando? Ele evita ficar com a família, não quer almoçar junto? Então, foi a Jéssica que falou, né? Mas ela falou por outra pessoa, Ana né? Cristina, na verdade, isso. Ana Regina? Ana Cristina. Então, Ana Cristina, perdão. Então, Ana Cristina, é importante que nós lancemos alguns olhares para a situação. Nós não podemos restringir o nosso olhar apenas para a irritabilidade que ele está revelando, para a rebeldia ou para a transformação dele dentro de casa. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 395, Allan Kardec pergunta para as entidades venerandas, vou ver se eu acho aqui e leio para vocês. A resposta é muito grande, mas essa pergunta, Cristina, ela vai te ajudar bastante. Se você tiver o Livro dos Espíritos em casa, eu estou abrindo aqui, eu vou sugerir... Seu áudio, Adeilson. Meu áudio está ruim? Caiu? Está ouvindo? Está baixo, É questão 395 do Livro dos Espíritos? 385. 385. Estou procurando aqui para trazer subsídios para a gente... Vou aproveitar para colocar uma observação aqui enquanto você procura, porque Sim. no nosso último EPAJá, a Márcia Barroso, que é psicóloga aqui, esposa do psiquiatra Urudaí Barroso, ela Sim. falou uma coisa que mexeu bastante comigo. Assim, eu sou mãe de 2 jovens, né, 2 adolescentes. Certo. E, às vezes, a gente se sente na necessidade de impor, na necessidade de obrigar algumas coisas. É uma coisa que vem nossa, de criação, né? Nossa, eu tenho que fazer isso. E uma coisa que ela falou que foi muito legal foi que é sempre o amor, né? É sempre chamar para conversar, perguntar. É um exercício isso, não é fácil. Sim. Com a nossa formação, com a nossa educação, com os pais que nós tivemos. Então, por mais que eu tenha uma mente aberta, eu trabalho com adolescente todos os dias, é um exercício. Ao invés de dar bronca, você dar só amor. Ouvir, chamar, perguntar o que está acontecendo, perguntar se precisa de ajuda. E, às vezes, eles vão se isolar, igual a Ana Cristina falou. E, naquele momento, você deixa ele se isolar. Num outro momento oportuno, se aproximar, procurar trocar ideia, conversar e tentar, pouco a pouco, mostrar. Às vezes, não precisa nem falar nada. Ela falou uma coisa muito certa no nosso encontro. Às vezes, é só abraçar. Às vezes, é falar, vem aqui, fica comigo. Ó, eu te amo, eu estou aqui para o que você precisar. Quando você não estiver bem, só me abraça, não precisa nem me contar. Então, assim, ela falou coisas muito básicas, assim, que às vezes a gente fala, não vai dar certo. Mas eu, em várias vezes, consegui testar depois de tudo isso e deu certo. Foi muito melhor do que ficar bravo e tentar impor alguma situação. Foi muito mais produtivo. Veja, falta. Quando eu falo que o problema, na maioria das vezes, é os pais, é porque realmente o problema é os pais. Falta habilidade. Os pais são muito invasivos e muito autoritários. Então, às vezes, pode ocorrer que uma transição momentânea, uma situação momentânea, pareça um monstro de 7 cabeças
E, é claro, aos pais preocupados, é natural que os pais se preocupem, né, principalmente nos dias de hoje, já queiram, de certa forma, criar uma situação. Olha que interessante, outro dia uma mãe pediu para falar comigo e o filhinho dela tinha só 25 anos. Então ela estava dizendo para mim que o filho dela, ele mora sozinho e todas as noites, ela ia sempre limpar o apartamento para ele. E aí ela percebia que ele estava namorando demais. Namorava com uma, namorava com outra. E aí eu perguntei, e ela estava muito preocupada com isso. Aí eu falei assim, eu, aí eu perguntei para ela, mas a senhora não acha que é normal ele sendo solteiro, ele ter companhia, sair, passear? O importante é que ele não seja promíscuo, que tome cuidado, que respeite as pessoas e tal e tal. Mas ela queria intervir na vida do filho, que morava sozinho, que era solteiro e que tinha 25 anos. Eu perguntei, ele é um bom filho? É. Ele trabalha? Trabalha. Ele é responsável? É responsável. Mas a senhora quer o quê? Acho que a senhora devia deixar o seu filho um pouco tranquilo. Eu estive aí em Rio Preto, veja o que aconteceu em Rio Preto, já vou voltar para a questão da Cristina, né? Tá aqui, já abri aqui a 385. Eu estive aí em Rio Preto, no Allan Kardec, e quando eu saí, estava cheio aquele dia, né? Quando eu saí, uma senhora veio puxando o neto pelo braço. Um jovem muito bonito, assim, 16 anos. E ela disse assim, olha, eu tive que trazer ele arrastando para lhe ouvir, porque ele não queria vir, mas eu queria que ele ouvisse o senhor falar, blá, 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 blá. Aí ela já começou a chorar. E ela disse assim, olha, eu tento acessar o coração dele, mas ele não deixa e tal. E o menino constrangido, sabe? Aí eu olhei para ele e perguntei assim, você ama a sua avó? Ele falou, amo. Aí ele falou, você não diz para ela? Ele falou, não, ela não dá tempo, ela não deixa eu falar que ama. Então, aí eu falei assim, a senhora está me perguntando o que fazer para acessar o coração do seu neto. Eu vou responder para a senhora. Em primeiro lugar, pare de constranger seu neto. Pare de asfixiar seu neto. E os pais, às vezes, asfixiam os filhos. A intenção não é uma má intenção. Mas a gente a gente precisa aprender que tem que respeitar a individualidade. Então, estabelecer uma relação saudável com seu filho, você vai até ali o limite, aí você não invade mais. Respeita ele. Deixa ele se mostrar para você, mas você só asfixia, asfixia, asfixia. Aí eu pergunto para os pais, vocês conhecem seus filhos? Eles ficam me olhando com cara aparvalhada, e eu digo assim, vocês não conhecem, porque os filhos, na maioria das vezes, representam papéis exigidos pela Constituição Doméstica. Então tem lá uma legislação implementada dentro de casa que os filhos têm que se integrar e participar. E eles ficam só cumprindo aquelas leis. Na hora em que surge um problema, eles têm dificuldade de falar sobre si, de revelar uma dor, de revelar um conflito. É bem difícil isso. Mas vamos lá. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, é bacana, essa parte do livro aqui é sensacional, Sandrinha. Para educadores lerem com muito cuidado. Pergunta 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Aí todo mundo conhece a resposta, né? O espírito encarnando, para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Passa pela infância, porque é na infância que está suscetível a aprender, a podar, né, as más tendências. Agora vamos lá para 385. Que eu acho, a resposta é longa, eu não vou ler, evidentemente. Eu vou ler a pergunta e só o primeiro parágrafo da resposta, pedindo para que a Regina, né, que ela dê uma lida nessa pergunta, além das colocações que nós fizemos, que devem ter servido para ela refletir. Pergunta 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade e, particularmente, ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Consegue pegar a profundidade dessa questão para os dias de hoje? De onde vem essa mudança de comportamento do adolescente, do jovem? É o espírito que se modifica? Né? Aí o primeiro parágrafo diz assim, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como era. Só que ele vai se mostrar como é, mais aquilo que ele recebeu de educação desde a infância.
Se ele não tem dentro de si vetores educativos nobres, quando ele se mostrar como ele é, ele vai atender às tendências dele. Porque ele passou pela infância e não foi podada, não foram podadas as tendências negativas que a gente revela desde de tenra idade. Então é preciso ter um olhar bem abrangente e cuidadoso. E ter tato, né? A gente precisa ter tato. E o tato pede respeito na relação com os nossos filhos. Adeilson, tiveram comentários, de uma jovem adolescente, de uma jovem, né? Sim. Que participa de Mocidade Nossa. Então ela comentou, mas às vezes o diálogo entre os pais e os filhos se torna uma coisa tão difícil de acontecer que a falta dele se torna uma coisa totalmente comum. Eu falo isso no meu ponto de vista, pois sou uma das jovens aqui nesse vídeo, e eu percebo que eu e meus pais estamos tão acostumados a não conversar que para nós isso se tornou uma coisa normal. Eu vou também já ler a pergunta do Christian, que aí você já consegue responder. Tenta responder as duas por conta do horário, tá? E o Christian pergunta assim: é certo os pais baixarem no celular dos filhos controle parental? Veja, vamos lá, uma coisa de cada vez. Ela tem toda a razão, porque é bem difícil estabelecer relacionamentos respeitosos para alguns pais. Eles não têm, realmente, a minha fala pode parecer forte, viu, pessoal? Eu não estou generalizando, não são todos os pais, mas existem pais que não respeitam os filhos. Não conseguem estabelecer uma relação de confiança. Não conseguem... É aquilo que eu digo sempre quando eu falo para os pais. Eu digo assim para os pais: parem de falar com seus filhos. Aí eles ficam me olhando, assustados, né? Como se eu fosse um terrorista. Aí eu repito: parem de falar com seus filhos. Com filho não se fala. Com filho se conversa. Se você não conversa com seu filho, você não sabe quem ele é. Você não para ouvir, você não presta atenção. Nem no silêncio que ele faz. No silêncio que ele faz, ele já está falando. Mas aí eles me dizem assim na saída: olha, eu precisava ter escutado essa palestra há 20 anos atrás. Não, é sempre tempo da gente rever os nossos conceitos e estabelecer relações respeitosas com os nossos filhos. E os filhos, por sua vez, também têm que ceder um pouco e ter um olhar humanizado para os pais. Tem pai que é limitado, não adianta querer tirar mel de pedra que você não vai tirar. Então o que você tem que fazer? Cuidar bem da tua vida, não é? Aproveitar o teu momento, construir o teu futuro. E amanhã a vida vai dar voltas, o mundo vai dar voltas. Se o teu pai e a tua mãe precisar de você, você acolhe. Porque o que será que se passa dentro do coração de muitos pais e de muitas mães? Que tem conflitos imensos também, herança de educações castradoras, violentas, e que eles não conseguiram administrar e fazem exatamente aquelas coisas que eles detestavam. Mas fazer o quê, né? Vamos fazer a nossa parte. E com relação à pergunta... Me ajuda de novo, Jéssica? A pergunta do Christian Isso. É certo os pais baixarem no celular dos filhos controle parental? Sim. Veja, eu não vou dizer para você que é certo e que é errado. Existe um limite muito delicado numa relação dessa dos pais. Um médico, eu vou te dar um exemplo prático, contar uma história, tá? Para ilustrar minha fala. Um médico amigo aqui de Recife foi num seminário meu e no intervalo ele veio me dizer assim: Adeilson, todas as vezes que a minha filha tem 15 anos, todas as vezes que eu me aproximo dela, que ela está com o celular na mão, ela esconde a tela para que eu não veja com quem ela está falando no WhatsApp. Quando eu chego perto dela, que ela está no notebook, ela minimiza a tela para que eu não veja com quem ela está falando. E aí ela me diz assim, ainda vira para mim e diz assim: ô pai, tu não me dá privacidade, me deixa sossegada. Aí ele me disse assim: eu fico tão preocupado com ela, Deus, o que eu faço? Aí eu perguntei a ele: quem é que paga a privacidade da sua filha? É você ou é ela? Aí ele me disse: sou eu. Eu falei: então, enquanto você tiver essa ascendência, você precisa conversar com ela e dizer que convivência entre pais e filhos precisa se estabelecer como se fosse um contrato social.
nem só direitos e nem só deveres. Os pais têm deveres e têm direitos. E os filhos também têm direitos, mas também têm deveres. Então, veja, eu sei que existem pais profundamente invasivos, violentos, autoritários por demais. É possível que por detrás dessa tua colocação, é Christian o nome dele, né? Christian. Eu não sei se eu estou sendo claro para você, é possível que exista. Eu não sei o que aconteceu para que eles façam isso, se eles fizeram isso do nada, se estão fazendo isso do nada. Ou se houve algum histórico aí que, de repente, ou algum medo, aconteceu algo com um colega teu, ou alguém contou alguma coisa. Enfim, as situações são muitas. Falar de relacionamentos, numa conversa tão breve, eu corro o risco de ser liviano e fazer você ficar aborrecido comigo, que não é essa a minha ideia. Também eu não quero te agradar falando coisas que você queira ouvir. Eu preciso ser seu amigo e verdadeiro. Então, no contexto de uma relação honesta, e eu tenho relação honesta com todos os jovens que eu converso, é preciso considerar os dois lados, sabe, Christian? Não só o teu lado e também não apenas o lado dos teus pais. Agora, se você tem uma relação saudável com eles, você pode perfeitamente se aproximar do teu pai, da tua mãe, olhar nos olhos deles, no momento em que você achar de boa, você pode fazer isso, porque o difícil na vida e o que dificulta os relacionamentos é a falta de coragem das pessoas, a inibição para amar, olhar nos olhos e falar, eu te amo, eu não vou te entristecer, eu quero que você tenha confiança em mim. Então, sair da posição, às vezes a gente fica numa trincheira, os pais fazem muito isso, ficam numa trincheira, a trincheira das verdades absolutas. E eles se equivocam muito, porque os pais não têm verdades absolutas. Eles também têm que entender, principalmente a gente num grupo de pessoas espíritas aqui, que nós somos reencarnacionistas. Se somos reencarnacionistas, a educação é uma via de duas mãos. Eu ensino e eu aprendo com meu filho. Mas não é todo pai que tem humildade, compreensão, de ter essa percepção de que o filho, às vezes, é mais maduro do que ele. Eu tenho visto adolescente que é pai do pai. O pai é um inconsequente. Então, eu queria te dizer, Christian, que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu te entendo perfeitamente quando existe essa invasão. Eu fico pé da vida, porque quando eu era adolescente, eu ficava bravo com a minha mãe e com meu pai quando eles faziam isso, né? Nem tinha celular naquela época, mas eu ficava. Mas, no seu caso, talvez alguns caminhos possam ser percorridos para reconectar ou restabelecer uma relação de confiança e respeitabilidade com eles. Se eles não te respeitam, se eles são autoritários, invasivos, eu te digo assim, não adianta você abrir e declarar a Terceira Guerra Mundial. Você vai ter que ter paciência, contornar a situação. E daqui a pouco você vai estar cuidando da tua vida. Então, às vezes a gente está sendo bombardeado e precisa ir para o abrigo. Não tem jeito, porque a arma do inimigo é mais forte. Então aguenta aí e segue adiante, tá bom? Mas se você puder estabelecer uma relação bacana com eles, faz a tua parte, aí você já vai ficar tranquilo. A gente tem mais uma pergunta aqui, né? Você acha, que a Maria Eduarda fez, você acha que é necessário ter uma amizade com os pais mais forte, mesmo quando os filhos e os pais se dão bem, cada um do seu lado, mas não são tão ligados? Veja, o que acaba ditando a aproximação é a nossa carência afetiva, muitas vezes, né? Existe aí um vínculo que na hora da dificuldade, quando desabar uma pedreira em cima de alguém da família, todo mundo vai correr para se ajudar. Então, se existe uma relação de boa, de respeito, não vejo que seja necessário você ficar grudado no seu pai ou seu pai grudado em você. Mas eu sei que na hora que você levantar a mão, tá doendo a barriga, eles vão correr, e da mesma forma eles. Então, é de boa, não precisa procurar um modelo, sabe, Maria Eduarda, um modelo, um estereótipo. Minha família tem que ser como aquela, ou tem que fazer isso. Não. Cada família tem o seu contexto, os seus vínculos, a sua história que não vem de agora. Então, ficar numa boa e fazer o teu melhor. Doeu a barriga dos pais, você corre para ajudar. Quando doer a tua, eles vão te ajudar também. Muito bem. Foi muito legal o nosso bate-papo aqui, Edeilson. Eu que agradeço. Acabou falando um pouco sobre a questão das almas gêmeas em si, mas a ideia foi explorar mesmo a sua presença. A gente vai dar continuidade aí nesse estudo, né, da obra,
e de todo esse bate-papo que você cria de uma forma muito tranquila, muito leve e muito verdadeira, porque às vezes a gente fica se apoiando na ideia das casas espíritas, de sermos espíritas, e às vezes acabamos recaindo em situações de repetição, né? Repetição das gerações anteriores, repetição do que as pessoas, igual você mencionou em algum momento, o filho às vezes é uma repetição do que o pai quer que ele seja, e às vezes não é o que ele quer ser realmente. O que a gente está dizendo, as pessoas têm que se revoltar contra os pais, mas a gente precisa se conhecer melhor, Sim. tanto os filhos quanto os pais, né? E nesse conhecimento aí recíproco, primeiro se conhecer, para depois ficar forçando uma barra com o filho, para depois ficar forçando uma barra com o pai, eu sei. Às vezes a gente nem se conhece, a gente nem sabe realmente. O filho às vezes dá uns alertas para a gente não se toca, nossa, eu sou desse jeito. E a mesma coisa o filho, né? Então, é legal esse sistema, isso que você está fazendo, de sensibilizar pais para os filhos e filhos para os pais. É um momento de sensibilização, independente da doutrina espírita, que eu sempre penso que a doutrina espírita está em tudo, ela não está só na casa espírita, ela não está só no estudo que a gente faz, ela está em tudo que a gente vai fazer, porque ela traz uma fé raciocinada, mas muito legal o trabalho que você vem fazendo também com os pais, o trabalho que você vem fazendo com os seus materiais, seus livros, os livros que você vem disponibilizando. Queria agradecer bastante. E deixar aí para você finalizar, se quiser falar alguma coisa para a gente. Sim. Bem, eu agradeço muito, né, estar aqui, bater esse papo com vocês. É importante que a gente entenda que nós repetimos muitos dos modelos estabelecidos. Tem aquela música do Belchior que a Elis Regina consagrou como nossos pais. A gente continua exatamente como nossos pais, mas, quer dizer, nem tanto agora, né? Então, a reencarnação, o espiritismo, vem mostrar para nós que nós podemos fazer as nossas escolhas responsavelmente, nós não precisamos repetir modelos para poder viver de maneira autômata. Nós podemos errar com as nossas escolhas, podemos acertar, podemos rir, podemos chorar. A beleza da vida está realmente nisso, na gente fazer as escolhas e estar disposto a colher o ônus e o bônus do que a gente escolhe fazer da nossa vida, né? Mas vale muito a pena viver. O que eu venho batendo na tecla realmente é tentar construir pontes de entendimento entre pais e filhos. Fundamental. A gente percebe claramente que os pais estão pedindo socorro. Muitos me procuram porque estão numa situação complicada, que não sabem, perderam ali pelo caminho, ficou o elo, a conexão com os filhos, eles não sabem como retomar. E aí a gente precisa, a reencarnação e o espiritismo nos ajudam muito a ampliar o olhar, né, sobre os relacionamentos. Isso tem feito a diferença para mim, e aproveito para ser útil. E eu quero, antes de encerrar, só dizer para vocês que meu discurso não é o discurso do pai perfeito, né? Eu, como pai, errei bastante, só que eu acordei. Quando eu acordei, eu me dei conta da realidade, aprendi muito com as minhas filhas, né? A Ana Carolina, que é minha filha trans, que está em Berlim, e a minha filha Janaína, que está em Santos, São Paulo. Então é isso, olhar compreensivo, humanizado, e a gente avança um pouquinho, e se tiver que recuar, a gente recua, que não faz vergonha a ninguém recuar em benefício da construção de uma relação que a gente precisa e ama. Obrigado, viu, Sandrinha? Obrigada, Deilson, pela sua participação, pessoal do DM aí também. Nós estamos envolvidos aí nesse projeto, e aproveitando o momento, né? Não é porque a gente está aqui recluso em casa que o nosso tempo não tem que ser bem aproveitado. E o que a gente está tentando trazer aqui são coisas de qualidade, porque a gente começa a ver palestra para cima e para baixo, link para cima e para baixo, coisa acontecendo para cima e para baixo. Só que o que está nos acrescentando, né? O que está fazendo a nossa transformação de dentro para fora aí acontecer, e que mexe, que cutuca com a gente, são poucas coisas, né? A maioria fica só num discurso mesmo, né? Obrigada, gente. Bom, a gente vai te agradecer. Nós vamos continuar um pouquinho aqui no chat para ver se o pessoal quer se apresentar,
Fica à vontade com as suas atividades. Obrigada por você estar sempre disponível aí, buscando, se refazer em 1000 atividades, 1000 coisas para cima e para baixo, mas sempre você está aí em contato, me responde no WhatsApp, a gente está sempre se falando, mantendo esse contato, que é muito importante para os nossos projetos não serem únicos, né? Para eles espalharem sementes. E a semente que você deixou aqui realmente rendeu muitos frutos nesse ano que passou. Obrigado, e, se Deus quiser, vai render muitos ainda aqui. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou me preparar que eu tenho outra atividade às 9, daqui a pouco. Beijo. Muito bem. Valeu, obrigada. Obrigado. Até mais. Gente, vou pedir para o resto do pessoal se apresentar aí, a gente conhecer um pouquinho. A gente vai continuar esse estudo na próxima quarta-feira, né? Com certeza a gente vai trazer a temática aí, pedir as perguntas de vocês, sempre trazendo o tema. Eu penso que são muito curtinhos os temas que ele traz, só que o assunto gera muitas perguntas. Então, a gente vai falar para vocês aí darem uma olhadinha, pesquisarem sobre a alma gêmea para a gente continuar esse assunto e talvez começar o próximo, né, galera do DM aí. Eu acho que fica esse recado aí pro pessoal. E a gente queria ouvir quem não se apresentou. Jéssica, lidera aí. Eu acho legal o pessoal que tiver mais perguntas trazer na próxima semana, né, as perguntas, e depois a gente começar realmente um novo tema. O que vocês acham? A Nayara, que entrou depois, quer se apresentar? Nay! Tirou seu som, fica na tela. É só clicar na tela e do microfoninho vermelho. Ah, tá. Agora aprendi. Aê. É bom que a gente vai aprendendo e fazendo com as nossas mocidades, né? Isso mesmo. Meu nome é Nayara, faço parte do DM também e faço parte do Eluz. Deixo minha comunicação, os bebês, pelo nome de Jesus, bebês. Estou ajudando aí o pessoal do DM, o que precisar, a gente está à disposição. Obrigada. Simone? Maria Tereza não se apresentou também, do DM aí. Oiê, eu sou a Maria Tereza, eu sou do DM e estou participando. Legal, Maria, brigadão. A Simone? Oi, eu sou a Simone. Eu trabalho na Casa Francisco de Assis com os jovens da pré-mocidade. Muito bom, muito prazer. Nessa live foi muito interessante, um tema ótimo. Implanta pessoal, hein, Simone? A Simone é parceira lá do Francisco de Assis, da mocidade da pré. Nós estamos juntos em todos os eventos. Ô, Simone, vou passar para vocês o login e a senha do Francisco de Assis para vocês usarem lá, tá? Já está pronto o login e a senha. Pessoal, aliás, está pronto o login e a senha de todas as casas espíritas de Rio Preto. Então, se alguém de vocês aqui quiser me procurar depois no particular, só me procurar que eu já passo o login e a senha e vocês já podem começar a usar, tá? Tranquilo. Ok. E aí, quem mais? A Clícia se apresentou? Clícia não. Gostaria de se apresentar? Oi, gente. Eu sou a Clícia. Oi. Prazer conhecer vocês. Eu sou do Francisco de Assis também. Eu trabalho junto com a Bruna e com a Simone Nayara. Na verdade, eu trabalho com uma turma um pouquinho mais nova. A minha turma é de 9 a 12 anos. Mas muitas coisas que ele falou foi muito válido para mim, porque eu já percebo pais com dificuldade de comunicação com os filhos, por exemplo, eles já novinhos assim. Então, eu também acho que é muito interessante a gente ter esse conteúdo para já ir orientando desde já. Então, foi muito legal. Feliz de participar com vocês, viu? Obrigadão. Que bom. Que bom, a gente agradece. Mais alguém, pessoal, que passou despercebido? Estou vendo aqui... Meu mundo que está aqui, quem é? Quer se apresentar? A Gi não Giovana. Giovana, se apresenta que você é sem vergonha. Apresenta aí, vai. Vai, Gi, se apresenta.
Oi, eu sou a Giovana, eu sou na pré-mocidade da Simone. A mãe está aqui comigo também, a também está na live comigo. Eu fiz um comentário também, aí já. Muito boa a sua participação. Aí, como eles mandaram o link para gente participar lá no grupo, eu vim participar, porque eu gostei muito da ligação, não sei exatamente. Muito obrigada. A gente adorou sua participação, Giovana, a gente que agradece. Jéssica, você lembra de mim? Claro que eu lembro de você, meu amor. Ó, a Giovana já foi com a gente nos encontros, tá, pessoal? Eu já passei em alguns centros falando dos encontros de mocidades espíritas. E a Giovana já foi com a gente nas prévias da Comenesp. E agora vai fazer a inscrição, e já fez a inscrição para o Comenesp, né? A gente só adiou, vai esperar a Comenesp, né? Tá ansiosa, Giovana? Estou muito ansiosa. Foi uma pena realmente ter adiado, mas eu queria muito. Mas vai dar certo. Nossa vida vai voltar ao normal já já, se Deus quiser. Isso, vai sim. Enquanto isso, vamos aproveitar para encontrar esses lindos aqui, né? Mesmo que a gente está à distância, não está conseguindo se ver. Mas foi muito legal estar aqui com vocês. Toda quarta-feira, das 7 às 8, a gente vai estar aqui juntos, conversando, trocando ideias. O Adeilson foi muito legal no nosso primeiro encontro. E a ideia do estudo é isso, é poder ajudar as casas e também trazer temas para a gente discutir aqui. Esse nosso encontro de hoje, ele foi gravado, a gente vai postar esse encontro no YouTube da USE, com a playlist do DM, e vai compartilhar com vocês, para vocês depois compartilharem com a sua mocidade, ou com os pais também, divulgarem, para a gente poder cada vez mais fortalecer esse trabalho e esse estudo, tá bom? E aí, se alguém quiser também comprar o livro, né, como a gente falou, tá aqui em cima o WhatsApp da livraria, se alguém quiser também pode me procurar. Eu tô como Sandrinha Reis Machado lá nas redes sociais também. Aí vocês podem me perguntar, a gente tira dúvida e conversa a respeito. E o pessoal do DM também tem um Insta, sigam lá, que tá DM Rio Preto. Ô, Sandra. Oi. Será que é interessante para o pessoal já deixar para eles aí? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema ou sobre os temas que vão vir, para eles mandarem pergunta para a gente no Instagram do DM, enquanto a gente não tem ainda um número de WhatsApp. Legal, boa. Vamos colocar, a gente tem o nosso grupo dos rolês lá, né? Mas vamos colocar a publicação do estudo da semana que vem já no Insta. E aí, quem tiver alguma dúvida, manda no PV lá para a gente. Às vezes os pais querem fazer alguma pergunta, ou as pessoas que não estão no rolê querem mandar para a gente, né? Ficam sabendo. Então, acho que o Insta é um lugar mais. Bem lembrado, Luca. Muito legal. Aí, pessoal. Eu vou. Valeu. E aí também nos stories a gente vai lançando as perguntas, se alguém tem alguma pergunta em relação ao tema, e a gente vai guardando as perguntas para a próxima também, então. Isso mesmo, Jéssica, de lançar interação lá, né? Sim. Bom, pessoal. Tá bom, gente, beijo. Alguém mais quer falar alguma coisa, pessoal? Acho que quem está aqui ainda, todo mundo já falou, né? Tá tudo lindo. Ficamos felizes aqui porque o MEFA teve participação em peso, mandou pergunta, eu e a Simone estamos super felizes. Ana Cristina, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer e falar que eu gostei muito de participar. Foi muito bom. É uma pena que meu filho não esteja aqui para ver isso. Foi perfeito, assim. Eu adorei. Que bom, estamos felizes. Para ele assistir, viu, Ana? Nós vamos mandar bom de ficar gravado, os filhos mostram para os pais e os pais para os filhos, né? Isso mesmo. Tranquilo, eu vou mostrar. Legal. Obrigada. Beijo, gente. Boa semana para todos. Mantenham aí. Tchau, foi ótimo. Dia boa, super vibe, né? Beijão. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Nayara. Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como que eu saio?
Vai ali, ó, clica na sua fotinha. Isso, e aí tem um telefoninho no meio, não tem? Tem. E você clica então no telefoninho. Tá, um beijo, lindona. Beijo, meu amor. Saudades. Tchau, tchau. Tchau, saudades.